Olá, muito boa tarde para todos que estão aqui ao vivo. É um prazer estar começando mais uma aula aberta. Para quem quiser vir ao vivo todo sábado, 4 horas da tarde, horário de Brasília, estamos aqui. E quem está vendo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que a aula também seja muito boa para o seu autoconhecimento. Hoje a gente vai dar aula da palestra 8, Mediunidade, como entrar em contato com o mundo espiritual de Deus, na visão do Patrick, né? Isso é bem interessante, é uma das palestras que eu acho muito impressionantes como o guia consegue apresentar um tema, às vezes tão cercado de medo, dúvida ou até idealizações, e traz de uma forma bem pé no chão, assim, é muito gostoso. Então, para quem está chegando para esse conteúdo pela primeira vez, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Então, acho bem interessante essa forma de apresentar. Foi eu que fiz esse resuminho. Por que que eu gosto de apresentar assim? Porque todo mundo pode se reaproximar de Deus um pouquinho mais, né? A gente com certeza se afastou muito em algum momento e tá voltando. Tem gente que está numa distância 10, tem gente que está numa distância 1000. Tem gente que está numa distância 1 milhão, não tem problema. Mas não importa o quão distante você esteja, dá para se reaproximar um pouco. E esse reaproximar de Deus, no Patrick, não é um Deus fora, né? É o contato com a existência, com a força de Deus dentro de nós. Claro que a gente vai falar da existência do mundo de Deus fora de nós nessa palestra, né? Os espíritos de Deus que também existem. Mas tudo que a gente vai falar aqui é nessa busca de nos reaproximar de Deus, do Deus dentro. E o que eu gosto de ressaltar é que é o tanto quanto possível. Então a gente pode fazer um tanto quanto possível hoje, um tanto quanto possível nessa encarnação. A gente vai tentando ali. Tenta, erra, acerta, mas não tem uma exigência. Então é por um desejo. Ah, eu quero me reaproximar de Deus e eu vou dar um passo nessa direção hoje. O Petzold é baseado no conteúdo de 258 palestras canalizadas por Eva Pierracos entre 57 e 79, transmitindo os conhecimentos da entidade denominada O Guia. E é realizado usando 5 ferramentas. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar, é possível fazer usando essas 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer nesse estudo do Patrick, o estudo das palestras, seja em encontros individuais ou em grupo. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer um pequeno estudo, mas muito mais eu apresentando o conteúdo. No, nos grupos de estudo ou nos encontros individuais, a gente vai pegar os casos da vida de cada. A gente troca muita verdade, muita realidade da vida de cada um para aprofundar esse estudo e fazer esse estudo de forma completa, porque a quinta ferramenta, que eu acredito fundamental, é a vivência dos ensinamentos na vida prática. Para que não fique um estudo teórico, ele precisa ser aplicado. Tudo bem? E hoje, na nossa dinâmica, como é que vai ser? A gente vai ter momentos de prece e meditação, vai estudar alguns trechos de palestra e vai ter um exercício. A aula está sendo gravada, por isso, para quem está aqui, eu vou pedir que compartilhe apenas sensações, experiências, dúvidas, insights e reflexões das experiências aqui da aula. Olha, você falou uma coisa, não entendi, tal, e não as histórias pessoais, porque fica gravado, pode às vezes envolver outras pessoas, fica gravado para a eternidade aí, então é importante dar esse alerta. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Muito bem. Então, para a gente começar, eu vou convidar a gente a fazer uma prece, uma meditação, onde eu vou usar um texto que quem está no grupo já recebeu, quem não está no grupo pode entrar, mandar um WhatsApp, que é o texto que eu criei a partir dessa palestra, buscando trazer um pouco da essência. Então a gente vai fazer uma pequena prece, eu vou ler o texto em voz alta, ficamos mais um pouquinho em silêncio, só para integrar, e aí a gente começa a aula. Tudo bem? Então eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos,
Colocar os pés no chão. Sentir que você resolveu se dedicar a esse estudo no dia de hoje. E vai se dando conta da existência dentro de você de um eu superior. A sua energia pessoal mais avançada, mais evoluída, as suas qualidades que já são divinas. E vai se dando conta de que você tem isso dentro de você. Todos nós temos um eu superior. E vai pedindo para que esse eu superior te auxilie nessa prece preparatória para essa aula, para essa meditação. Enquanto eu ficarei alguns minutos em silêncio, só para você fazer essa ponte, fazer sua prece. E nesse estado vai se abrindo para esse texto, para que ele penetre em todas as camadas que o eu superior, seu eu superior quiser levá-lo para. O silêncio que escuta. Muita gente imagina que entrar em contato com o mundo espiritual de Deus seja algo reservado a poucos, ou que exija dons especiais e raros. Mas o que o espírito realmente busca não é a pessoa mais sensitiva, é a mais sincera. O mundo espiritual de Deus não se comunica por vaidade, curiosidade ou espetáculo. Ele responde ao coração que está disposto a se abrir. E essa abertura não é só para receber respostas, mas também para ouvir o que talvez não gostaríamos de escutar. Porque o verdadeiro contato começa quando estamos dispostos a ser transformados por ele. Ter contato com espíritos, nesse sentido, não é apenas perceber sinais ou ouvir mensagens. É criar um espaço vivo dentro de nós, onde a verdade e o amor possam entrar. E isso começa pelo trabalho silencioso de limpar o que nos fecha: o medo, a desconfiança, a pressa, a necessidade de controlar. Para ouvir é preciso aquietar. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio que escuta. Um silêncio que diz: estou aqui, inteiro, pronto para aprender. Quando esse silêncio é sincero, algo se move. Às vezes é uma intuição súbita, um pensamento claro que antes estava confuso. Às vezes é um calor no peito, um relaxamento profundo. Às vezes é apenas a sensação de estar acompanhado, e isso já é muito.
Mas há também uma responsabilidade. O que recebemos do mundo espiritual não é para inflar nosso ego, nem para criar dependência, é para servir, para iluminar, mesmo que discretamente, a vida ao nosso redor. Entrar em contato com o mundo espiritual de Deus não é sobre subir a um lugar distante, é sobre permitir que ele seja verdadeiramente sentido em nós e que nós, por dentro, estejamos prontos para recebê-lo. E quando isso acontece, percebemos que o canal sempre esteve aí. Nós é que precisávamos aprender a sintonizar. Hum. Está percebendo o que esse texto trouxe, guardando isso no seu coração, para que a gente comece a. Bem. Muito bom. Então, vamos começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações. Eu lhes trago as bênçãos de Deus. Meus queridos amigos, na minha última palestra eu falei sobre atravessar a primeira porta no caminho da perfeição, sobre essa decisão, a entrega incondicional e a necessidade de superar as dificuldades. Para nós do mundo espiritual de Deus, é uma grande alegria ver que esse primeiro passo foi dado, que essa decisão foi tomada. Então, aqui é legal, quem por acaso não veio na aula passada, veja ela gravada depois, porque ele fala muito da preparação para esse contato, né? Como é importante tomar essa decisão, chegar à conclusão de que isso é importante para você. E o guia sempre traz é, esse lugar das bênçãos, de que entrar em contato com o mundo de Deus é uma bênção também, é abrir um pouco mais o nosso canal interno, um canal que todos temos. Então, é uma ponte, como falava no texto que eu li, essa ponte para que o nosso canal com Deus esteja cada vez mais puro, mais íntegro, mais limpo. E para fazer isso é que a gente vai usar essa ajuda espiritual, a gente vai usar esse contato com o mundo espiritual de Deus. E o mundo espiritual de Deus, todas as entidades presentes, seja numa aula dessa, seja nas suas meditações, está com você alegre em ver que você está tomando essa decisão. Então isso tem muito a ver com a aula passada, que eu não vou repetir aqui. Quem não viu, veja. Quem estava aqui na semana passada vai lembrar. Ele segue. Também há muitos amigos que acreditam que já estão nesse caminho há muito tempo, porque rezam de vez em quando, porque se esforçam para serem seres humanos decentes. Eu não estava absolutamente falando sobre isso. Essa decisão é muito mais. Vocês sabem sobre a parte difícil. Vocês sabem que isso implica tomar e manter as resoluções, mesmo que às vezes pareça difícil. Nunca diminuir a velocidade, sempre se superar, achando tempo e renovando continuamente a força de vontade. Um ser humano que trilha esse caminho de luz precisa de ajuda espiritual diferente daquele que não trilha esse caminho. Então, é, ele traz um alerta, porque esse trabalho espiritual, esse trabalho de desenvolvimento espiritual, dessa busca de Deus interna, fala muito de oração. E muitas pessoas têm o hábito de orar, têm a busca por se tornar decente, mas o que ele está falando aqui vai além em que sentido? É de uma busca ativa,
de querer não ficar só no que está ok, que está disponível, que já é assim. Ah, eu cheguei até aqui, nossa, minha vida está tão melhor do que já esteve. E aí ele fala que a gente precisa de esforço, né? Que tem uma parte difícil, que é falar, não, eu sei que você chegou até aqui, mas mantenha a velocidade, né? Não fala nem para acelerar, mas com certeza não diminuir, não dar aquela, ai, tá bom, pronto, já melhorou duas, três coisinhas aqui na minha vida, deu. E aí a pessoa tá lá com qualquer idade que seja, o resto da vida vai fazer o quê? Vai ficar parado, né? Não precisa. Então, mantenha a sua velocidade de autoconhecimento, achando tempo e renovando essa força de vontade. E óbvio, óbvio não, mas ele traz isso de que quem decide manter isso e realmente faz essa parte difícil, vai precisar de uma ajuda espiritual diferente daquele que não está trilhando essa direção. Comentários, dúvidas aqui, alguma coisa? Então, eu fico pensando, né? Eu senti uma crise agora, enfim, problema de saúde, do meu problema de saúde, né? E Uhum. isso me veio para, tipo assim, me trouxe, tipo, até eu conversei com o Zil, ela até me trouxe umas coisas, você também, tudo. E eu vi que esse movimento é tipo assim, bora, vai. Aí no instante me impulsiona, assim, tá me levando a vá fazer. Porque, tipo assim, ó, é vida ou morte. Tu vai viver ou tu vai morrer, então vai. Não, eu quero viver, então vai. Mas, meu Deus, eu precisava um sacudida dessa para mim poder ir, é mais ou menos sobre isso, né? As crises, tem uma outra palestra especial sobre isso, que é o significado espiritual da crise, que a gente vai chegar lá, mas ela sempre às vezes vem para nos colocar de volta no caminho. A gente já gosta desse caminho, já gosta de estar fazendo desenvolvimento espiritual, e ela vem às vezes para colocar a gente de volta e às vezes para colocar em ordem também muita coisa. Ele fala um pouquinho sobre que haverão provas no caminho de quem quer se desenvolver. Então imagina que você tem uma doença que você sabe que tem, nunca foi olhar, você sabe que está ali, não tomou atitude. Então, às vezes, a pessoa começa a tomar uma decisão. Ah, peraí, eu vou realmente querer fazer um desenvolvimento, o meu desenvolvimento espiritual. Aí aquilo que está mais oculto vem à tona, porque não estava sendo visto, não estava sendo olhado. Você sabia que tinha, ou até nem sabia, mas muitas vezes você sabia, estava meio preguiçosa assim, e aí você começa um caminho espiritual, aquilo dá uma agitada assim, olha, resolve isso aqui para que você possa seguir. Então tem vários significados possíveis, mas Oi, Ju. o caminho vai agitar também um pouco de sombras que estavam um pouco sem atenção. Quem falou? Então, foi eu, Zildomar. Sildomar. Isso. É, eu não sei se faz sentido o que eu vou colocar agora, e eu quero falar especialmente para a Cris, quando ela diz assim, estou em crise. Eu acredito que ela recorda que foi essa palestra, né? Que a gente leu na nossa, a gente trabalhou na nossa formação. Então, assim, pode ser que faça muito sentido ela agora estar nesse auge da crise, porque é algo que foi mexido. É algo que foi, digamos assim, ativado dentro dela, né? A partir de todo o trabalho que foi feito na formação a respeito da crise, né? O que é a crise? Zil, Zil, eu agradeço o comentário. Eu só vou pedir para a gente focar no que está sendo, nas suas dúvidas, para não Ah, ficar, como está sendo gravado, a gente não ficar um debate, ah, aconteceu isso comigo, tal. A tá Cris bom. trouxe como uma dúvida dentro do que veio na palestra. Mas você ficou com alguma dúvida em você, sobre você em relação ao que foi lido aqui? Quando você traz a questão da crise, é isso também que está acontecendo comigo. Eu estou nessas crises. Pronto. Então faz sentido de que às vezes o despertar espiritual, ou essa decisão, vai ativar isso para que seja visto, não como uma punição, não, precisa dar uma olhada, algo que estava ali um pouco mal organizado, e aí É o vem que a essas. gente pode chamar do caminho, né? Oi, desculpa. A crise, no caso, a crise é o que a gente pode chamar do caminho, que vai nos levar para esse. Na verdade, o caminho tem muito mais do que crise, graças a Deus. É,
É A um dos. crise é um componente que acontece para pôr as coisas em ordem. A gente vai chegar nessa palestra, é uma palestra muito boa. Quem quiser depois pode pesquisar o significado espiritual da crise. Reler, ali tem muita informação boa. Uhum, Mas obrigado. Vamos em frente. Então, o que é esse caminho? Né? O trabalho intensivo e contínuo em seu próprio desenvolvimento, em seu autoconhecimento, aceitando pela primeira vez suas próprias imperfeições e absorvendo as leis espirituais que então são incorporadas a essas importantes correntes de sentimentos à medida que o tempo passa. Se o homem fizer o esforço, ele irá estabelecer esse contato com o mundo espiritual de Deus. E esse é o ponto. Ele irá receber um claro reconhecimento e percepção do mundo espiritual de Deus que mostram a ele seu caminho. Uma pessoa ouvirá, outra verá, outra ainda sentirá, ou de várias outras formas. Existem várias maneiras diferentes pelas quais esse contato pode se dar. Então, pontos importantes que eu acho bom destacar. O trabalho desse caminho do Pestor, não só desse, de vários outros, mas falando aqui do Pestor, que é um trabalho de autoconhecimento. Então, acima de tudo, mesmo a mediunidade vai estar a serviço do autoconhecimento dentro do Pestor, a serviço de aceitar nossas imperfeições. Não aceitar no sentido de tenho e vou deixar assim, não, eu vou aceitar e vou ver qual que eu posso trabalhar hoje, qual que eu posso trabalhar agora, no sentido de me aproximar de Deus e absorver as leis espirituais. Por exemplo, se eu tenho uma doença que está ali, eu sei que tenho e eu não assumi a responsabilidade por cuidar dela, vai a lei da autorresponsabilidade vai ter seu efeito, a lei de causa e efeito vai ter seu efeito. Então a gente começa a olhar as coisas que acontecem na nossa vida pelo olhar das leis espirituais, pelo olhar do acolhimento das nossas próprias imperfeições, sem julgamento, mas sem preguiça também. Então, esse caminho de autoconhecimento vai convidar isso. Só que fazer isso sozinho é muito difícil. Então, dentro desse esforço, existe a ajuda do mundo espiritual de Deus, que pode ser estabelecida. Então, observa que muitas vezes a gente resiste a tomar certas atitudes porque a gente acha que está sozinho. E não, se você quiser, fala assim: olha, eu estou no meu esforço de autoconhecimento, mas sozinho está muito difícil. Eu quero a ajuda do mundo espiritual de Deus. E aí, no desenvolvimento da mediunidade, tem várias formas, porque às vezes mediunidade, ainda mais no Brasil, é vista como uma forma muito do médium, aquele que incorpora, que transmite mensagem. E tem várias formas que a mediunidade pode se dar. Pode se dar até numa capacidade meditativa mais profunda, de que a pessoa consegue entrar com ajuda espiritual num campo de meditação mais profundo. Isso é suficiente para ela, porque o foco da mediunidade no Petro não é a manifestação externa, é a, a ajuda para o autoconhecimento contínuo. E se for importante para essa pessoa ter sim uma mediunidade de fala, de canalização, como foi o caso da Eva, tudo bem também, mas é muito amplo. Então a tendência é que ao longo desse trabalho a gente passe a estar mais entregue a como é a minha mediunidade. Se eu desenvolver isso, como vai ser isso para mim? Dúvidas, comentários, Eu novidades? já li em algumas coisas que a mediunidade todos nós temos, só que é necessário fazer esse desenvolvimento, né? Sim, é possível, todos nós temos essa possibilidade. Eu já não tinha visto falar da forma como você colocou, que ela pode ser desenvolvida de várias formas, não só na incorporação do espírito, né? Tentar, Você tá vai na falar ainda palestra. desses tipos? Sim, sim. Eu não vou falar tanto desses tipos, mas eu Sim, vou não, falar verdade. do Hum, foco. O que o Pastor certo. traz de muito interessante é E que. Oi, é pode esse falar, Bia. processo do investimento no autodesenvolvimento que a gente vai encontrar, despertar essa mediunidade também? Isso, Ou é algo que a gente precisa querer para que aconteça? as duas coisas. Então, primeiro,
é que você pode desenvolver, há um esforço para isso, mas a intenção é o autoconhecimento. Então, a gente não, no que eu entendo dessa palestra, ele fala assim, ó, desenvolva a sua mediunidade pela mediunidade, só para ter o selo de médium. Ah, agora eu sou médium. Não, desenvolva a sua mediunidade, você deve fazê-lo também porque é bom para você, no apoio para o seu autodesenvolvimento. Então, essa é a toada, vamos chamar assim, que eu acho que é um pouco diferente do que eu já ouvi em outros lugares, mas nada contra os outros lugares, mas dentro do Petroc, a toada, né, o tom que o guia dá é, sim, busque a sua mediunidade como apoio para o seu desenvolvimento. Faz sentido? Muito bem. Vamos em frente. Um ser humano pode ter conhecimento dessas coisas pode ser que um ser humano tenha conhecimento dessas coisas e assim use sua capacidade mediúnica, por assim dizer, em um nível completamente exterior, sem trilhar o caminho da perfeição. Esse contato é um perigo para o médium, bem como para aqueles que participam. Mas se um ser humano, antes que tal contato tenha sido estabelecido, trilha o caminho da perfeição, do desenvolvimento, do autoconhecimento, da disciplina, da humildade e atravessa a primeira porta, e se ele quer fazer contato a princípio somente com este objetivo, então sua capacidade mediúnica se desenvolverá de forma maravilhosa. Então aqui ele resume o que eu estava falando ali e traz um alerta. Então, um cuidado. A gente pode, tem alguém que pode pensar assim, eu vou desenvolver minha mediunidade pela mediunidade, porque aí eu serei médium. E pode inclusive conseguir isso de alguma forma, mas para fazer algo para fora, para talvez falar para os outros que é médium, ou para ser um médium que atua fora de si, para cuidar de algo fora. Então, isso é um perigo, porque no fundo a pessoa não quer fazer um trabalho de purificação interno, ou até faz por obrigação, vamos dizer assim, para poder ser esse médium para fora. E por que é um perigo? Porque existe aí talvez uma autoimagem idealizada, existe um desejo do ego de ser médium. Existe um lugar que não está focado em se autodesenvolver profundamente. Quer ter uma atividade a partir da mediunidade. E isso pode ser um perigo, porque pode ensinar outras pessoas que é assim mesmo, desenvolva sua mediunidade para ser médium e para se mostrar médium. Então, é perigoso, é um cuidado que é muito importante ter. Agora, o que o Petroc vai propor é: eu trilho o meu caminho da perfeição, eu quero o meu autoconhecimento, eu quero melhorar minha disciplina, minha humildade. E aí, eu quero isso, estou dedicado a isso, só que eu preciso de ajuda. Então eu vou abrir a porta para. Cheguei até o lugar que eu consegui ir sozinho, tão sozinho quanto a gente saiba, pelo menos, que a gente sempre tem ajuda, mas eu quero ampliar a minha ajuda, eu quero ampliar esse contato com o mundo espiritual de Deus, o que também já mostra humildade, porque assume que precisa de ajuda. E aí, essa capacidade mediúnica pode se desenvolver para ajudar nessa direção. Faz sentido? Essa é a virada que eu acho muito importante de trazer aqui, que o Pestrock traz claramente nessa palestra, que eu acho muito importante ressaltar. Dúvidas, comentários, surpresas, indignações, raivas, medos? Não? Fui claro o suficiente? Tá bom. Então, seguindo. Um ser humano que trilha esse caminho de luz precisa de uma ajuda espiritual diferente daquele que não trilha esse caminho. Um espírito poderoso e mais alto adicional será designado ou haverá uma troca. É a primeira resposta de Deus, que só pode ser dada quando o homem está disposto e dá o primeiro passo em direção à disciplina. É claro, o mundo espiritual de Deus precisa submeter o médium a muitos testes para verificar se ele ou ela é digno e capaz. Esse médium não só deve ser moralmente irrepreensível, adotar os princípios mais elevados,
mas também ter uma alma livre, tranquila. Ah, tá fácil. Beleza. Mas vamos lá. Então, ele traz detalhes. Eu acho legal dessa palestra que ele traz uns detalhes, assim, uns bastidores. É tipo, é, você já vem sendo acompanhado desde que nasceu pelo seu anjo da guarda, pelo seu espírito protetor, etc. E aí você começa esse caminho, pode ser que aquele espírito que te acompanhou até uma certa idade vá fazer outra coisa e surja outro. Quando você entra num caminho mais profundo, pode ser que um outro espírito ainda mais poderoso venha ajudar ou fazer uma troca mesmo. Quem te acompanhou até ali vai fazer outra coisa e você fica com esse outro mais poderoso. Ou não, pode ser útil que o que está te ajudando agora receba uma supervisão, vamos dizer assim, ou umas dicas a mais, e ele mesmo fica, mas você tem mais ajuda. Então, o que eu acho muito gostoso dessa palestra é que ele abre espaço para mais ajuda. Só que mais ajuda que foi conquistada, o preço para ter mais ajuda foi pago, está sendo pago, à medida que a gente dá esse passo em direção à disciplina. E óbvio que haverão alguns testes, né? Porque a gente pode ter ilusões a respeito da mediunidade, de que aí pronto, agora eu virei médium, desenvolvi minha mediunidade, minha vida vai ser um mar de rosas, está tudo perfeito. E o que a gente vai descobrir é que com mais luz você vai ser capaz de lidar com mais sombra sua. E aí, só que o como lidar com essa sombra muda radicalmente, porque você já não está mais sozinho para lidar, você estabeleceu uma ampliação da sua fé em um caminho que te ajuda a purificar suas sombras. Então, é outra vibe para lidar com com esse caminho de autodesenvolvimento. Alguma dúvida, surpresa? Comentários. Sozinho que ficou morrendo de rir, eu também aqui, porque é fácil, é simples, né? Do outro áudio, do outro slide. Ah, qual que você estava aqui? Facinho, né? Como que é? Moralmente. Ai, Entre cadê? aspas, né? Esse médium deve moralmente repreensivo, adotar os princípios mais elevados, mas também ter uma alma livre e tranquila. É isso, Cris? Ou não? É que ele falou com relação à disciplina, né? Ah, sim. Aqui, né? Sim, Que só ah, pode ser dada quando o homem está disposto a dar o primeiro passo em direção à disciplina. Uhum. sim. Mas percebe que a disciplina ela é uma escolha nossa, né? E não é uma disciplina assim rígida. Na aula 7 ele fala sobre 20 a 30 minutos por dia. Eu considero muito esse passo e essa decisão. Como que a gente mede, né? Como está a nossa decisão? Eu costumo olhar para quanto que a pessoa já usa 5 ferramentas, porque são 5 ferramentas que precisa usar. Prece, meditação, revisão diária, o estudo das palestras e a aplicação na vida. Então isso não é uma grande coisa. Dá para todo fazer. Mas também não adianta ser rígido, né? Você tem que ser uma coisa que vai sim, brotando e crescendo na pessoa. Então, o Pastor nunca traz uma disciplina rígida, mas uma disciplina por vontade. E algumas pessoas podem ter imagens sobre disciplina, que disciplina é algo rígido, é algo que me mandam fazer. E não precisa. É necessário uma disciplina, mas que você mesmo se coloca. Se você não tem disciplina, por exemplo, zero, você não consegue passar nenhum tempo dedicado a isso. Aí você consegue 10 minutos uma vez por semana. Você já deu um passo e você já está mais disciplinada. Ah, depois você conseguiu passar 1 hora na semana, já aumentou a disciplina. Ah, agora eu consigo passar 20 minutos 3 vezes por semana, já aumentou a disciplina. Que você vai decidindo fazer crescer. Então, Não talvez precisa ter uma força da pressão, né? é uma Como é decisão esse momento aqui interna. mesmo, por exemplo, né? Oi, desculpa, fala de novo, Nesse Zil. momento agora, por exemplo, não foi uma Sim, escolha nossa? Isso não é, sim, acaba sendo uma disciplina nossa, né? sim. Cumprir Se esse você, horário, estar aqui com você, fazendo esse estudo. sim.
Então, percebe? É uma coisa. Talvez muitas pessoas precisam mudar a imagem que tem ao redor da palavra disciplina. Porque a disciplina, nossa vida inteira, foi dada de fora. Né? Assim, ó, você precisa isso, você tem que aquilo, discipline-se. E aqui o convite vai ser: disciplina é necessária, uma qualidade é o superior, quando não está na rigidez, né? E precisa ser desenvolvida. Então, só o trabalho de desenvolver a disciplina já está te pondo mais em contato com Deus, mais em contato com o eu superior. Tudo bem? Então, vamos fazer uma pequena revisão antes do nosso exercício, e também para quem não conhece o Patrick. O Patrick fala sobre 3 eus. Então, nós temos o nosso eu superior, que a gente já está falando aqui desde o começo, e que aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais, que é onde está o nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria. Então, nós temos essa energia dentro de nós. Essa energia nos trouxe até aqui, essa energia nos interessa por um caminho como esse. Então, nós temos isso em nós. E nós temos também um eu inferior, nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, que a gente tenta esconder. E a gente esconde desde criança, porque a gente já tinha isso desde criança. Só que quando criança, a gente tentava colocar talvez o nosso orgulho, nossa obstinação, nosso medo para fora, e o mundo não recebia isso muito bem. Então, nós criamos uma máscara ou um eu idealizado. A máscara tem 3 comportamentos. Ou a gente se torna agressivo, ou a gente. Então, quando deu medo, você se torna agressivo. Ou deu medo, você se submete. Ou deu medo, você se retira. Então vai pensando aí, quem está aqui, quem está vendo gravado, quando vai tocar naquele lugarzinho mais doído, qual que é a minha máscara? E o eu idealizado são pensamentos que tem assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu não posso demonstrar medo ou insegurança, eu não deveria me sentir assim. E aí eu estava vendo um dia uma live de uma outra helper que fala assim, uma helper senior, a Ida, que trouxe para o Brasil o Petro, que fala que nós, na cultura ocidental, o tem que é muito forte. A gente já acorda com o tem que. Então, só da gente saber disso, a gente pode, opa, peraí, por que eu estou preso nessa rotina do tem que? Isso é um eu idealizado, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo outro. E aí você pode começar a se questionar um pouco. De repente você acorda um pouco mais devagar. O que você vai ter que fazer, ou que você vai ser convidado a fazer, pode aparecer na sua frente. Falar assim, olha, agora eu tenho que fazer isso. Mas não porque eu tenho um tem que prévio. Ou ainda, você tem uma agenda, você tem coisas que você quer fazer. E algumas coisas você quer fazer por razões desagradáveis, não é tão gostoso, mas se você começa a desmontar um pouco a ideia do tenho que na vida, não de uma vez, né, mas você vai fazendo esse trabalho, a vida vai ficando mais leve e às vezes você faz coisas que são mais fundamentais mesmo para a própria vida. E aí, qual que é o trabalho que a gente faz no Patrick? A gente pega situações da vida onde de alguma forma abre um espaço nessa máscara e aparece nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa insegurança, nossa impaciência. Ela vem à tona. E a tendência, como quando isso acontece é desagradável, imagina uma sujeirinha que estava lá, você escondeu, 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 de repente vem à tona. A tendência é fazer isso aqui, bota a máscara de novo e toca a vida, porque isso aí já está estabelecido desde criança. Então, nesse trabalho, a gente vai falar, não, não, vamos olhar um pouquinho para isso. E aí, não de uma vez só, às vezes demora algum tempo, mas você fala, por exemplo, meu medo de estar com alguma doença. Nossa, eu tenho tanto medo de estar com uma doença que eu me retiro. Nem olho, nem vou fazer exame. Não, não, vamos acolher um pouco esse medo. É natural ter medo de estar doente. Muitas pessoas vivem isso. E de repente, só de você ver que você não precisa mais ter medo, você consegue ir lá no médico fazer um exame. E aí esse medo diminui. Então, seu eu inferior diminui um pouco. Aí aparece outra situação, a gente faz a mesma coisa. Agora, de repente, você tem uma obstinação. Eu vou iluminar nessa vida.
Só que, se você falar isso abertamente, vai ficar feio. Então, você volta para trás e fala assim: não, tem nada disso não. Mas tem lá. Então vamos olhar, não, tudo bem, você quer iluminar nessa vida. O que é iluminação para você? Aí, o que você acha que é possível fazer? Qual que é a sua imagem sobre iluminação? E aí você vai trabalhando, de repente você fala, ah, não, na verdade é só chegar um pouco mais perto de Deus, melhorar um pouco, aí aquela obstinação diminui. Então a gente trabalha esse eu inferior, trabalha com consciência, num lugar adequado. Essa ideia, claro, não é nova nem exclusiva do Pastor, de você arrancar essa máscara que nos oprime, mas o que eu acho interessante no Pastor é que ele vai muito passo a passo com o que está acontecendo na vida. Porque tem algumas pessoas que estão tão reprimidas que precisam de alguém que venha e arranque um pedação dessa máscara. Você vai lá e acha o problema, nem que não esteja aparecendo, ou que esteja aparecendo de uma certa forma, você vai lá e, não, eu vou saber tudo disso. E isso pode dar certo, mas pode dar muito errado. A pessoa pode retraumatizar, pode tomar decisões de forma intempestiva, porque agora liberou o eu inferior, ele sai, né, afetando a vida. E do ponto de vista da mediunidade, quando você abre o eu inferior de forma muito escancarada, você pode se conectar, você pode abrir uma mediunidade ligada a espíritos que talvez usem dessa energia e que são do mal, assim, eles, por exemplo, se alimentam do medo ou do orgulho. Então é muito comum pessoas que começam a trabalhar a mediunidade de uma forma pouco estruturada, aumentar o medo, ou aumentar o orgulho, ou aumentar a obstinação porque se aproximou de seres que falam, é isso mesmo, vai lá. Só que no fundo não estão te ajudando a realmente trabalhar seu eu inferior, fazer sua purificação. Então, essa é a forma como o Petro trabalha a autopurificação, passo a passo, sem pressa, e com isso a máscara vai diminuindo, e aí você consegue entrar em contato com espíritos que te ajudem a fazer este trabalho, um trabalho de purificação. Alguma dúvida que ficou clara a ponte, como é importante a gente fazer esse trabalho dessa forma, para, inclusive, para o desenvolvimento da mediunidade, que é fazer o trabalho com o eu inferior e pedir ajuda para este trabalho. Tudo bem? E aí, um alerta a mais é que às vezes também a gente mascara nosso eu superior. Fala assim, não, eu não posso mostrar minha alegria, não posso mostrar o meu amor, não posso, é feio ficar mostrando que eu estou bem. E é claro, você não precisa mostrar que está bem em qualquer lugar, mas tem muitas pessoas que talvez gostariam de saber que você está alegre com alguma coisa, que você está feliz. Então, isso às vezes também a pessoa tem formas de mascarar. Então, para a gente fazer um exercício, o que eu gostaria de pedir para vocês? Primeiro, que cada um escolha uma qualidade de eu superior. Uma que você sente que tem, quem já estava aqui semana passada pode pegar a mesma, pode pegar outra. E aí, quem puder só abrir o microfone e dizer. Vou escolher a resiliência. Resiliência. Isso, como eu superior. Tá. Quem mais tem qualidades aí para nos ajudar? Cuidadosa. Tá. Ok. A qualidade de eu superior. Quem mais? Todo mundo tem. Às vezes essa resistência fala, ai, não, eu não tenho, não posso dizer, já é máscara. Pode. Me veio, me veio assim, é como se fosse, não é dedicada, é como se fosse uma força de vontade. Tá. Isso é. Ai, E também bondade. como chama? Cheia de energia, assim. Tem força de vontade. Não, mas nem cheia de vontade, é tipo assim, eu quero. Tipo, eu também eu Ah, quero também de- trilhar.
Tudo bem. Determinada. Determinada seria um bom nome. E força de vontade, que você falou antes, pode ser? É, pode ser. Força de vontade. Eu tenho força de vontade, tá? É. E eu vejo também essa assim, existe um instinto bom. Sabe, assim, lá dentro de mim existe uma coisa de que eu quero ser uma pessoa boa. Tá bom. Uma vontade de ser boa, ser uma pessoa boa. Vai sentindo? Zildomar, tem alguma Eu senti a vontade de ser boa também. vontade Vontade de de ser ser boa. boa? Muito bem. E agora que cada um tem sua qualidade, eu vou pedir para vocês lembrarem de um momento, esse não vai precisar dizer aqui, mas um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão, de um jeito que você, pensando bem agora, não gostou muito. Fala assim, ali eu podia ter agido diferente. Podia não ter usado a agressividade, ou nem a retirada, ou a submissão, mas lembra quando você usou. E aí me dá um joinha se você lembrou do momento em que você usou agressividade, submissão ou retirada. Que você usou a máscara. Lembra que a gente está trabalhando a máscara. A Cris já está ok. A Paula também. Francisca começou a aparecer aqui. Oi! Aí. Zildomar, ok também? Faz um joinha na tela, eu já entendo. Tem a situação? Eu tô perdida aqui no chat, né? Que você quer que eu escreva? Não, não, pode me falar. Só me diz se você tem a situação. Tenho, até anotei aqui, sim. Pronto, tá ótimo. Então todos têm. Então vou convidar todos a fechar um pouco os olhos. Hum. E vai entrando em contato com a sua qualidade. E a gente vai começar passando uns minutos só fazendo isso. Estando em contato com a sua qualidade, reconhecendo que você a tem. Seja a sua resiliência, seja a sua vontade de ser uma pessoa boa, seja a sua característica cuidadosa, todas as suas qualidades de eu superior que você já tem disponível. Veja como você se sente quando você se permite estar em contato com o seu eu superior. Perceba as sensações no seu corpo. E aí, vá olhando para essa situação onde você usou a máscara a uma certa distância, como se você pudesse ver a si mesmo, a si mesma,
Talvez tinha outra pessoa envolvida ou não. Como se você tivesse a alguns passos de distância. E olhasse para si. Logo antes de tomar essa atitude da máscara. E apenas observe o que você já consegue ver com as suas próprias qualidades. A respeito dessa atitude que você tomou. E agora vá se abrindo para o contato com o mundo espiritual de Deus. Como uma forma de honrar o seu desejo também de usar a sua mediunidade para trazer mais verdade para essa situação. E aí veja o que acontece quando você pede ajuda espiritual de Deus para se conhecer um pouco melhor nessa situação em que você usou a máscara. E aí vá vendo como foi para você fazer essa ponte a mais. Se quiser, pode abrir os olhos e anotar alguma coisa. Dessa experiência. E aí eu vou dar uma pausa aqui na gravação para que a gente possa partilhar, quem quiser partilhar. Muito bem, muito obrigado pela partilha de todos. E aí eu queria que rapidamente cada um dissesse, se quiser, qual foi o seu principal ganho com essa aula. Se quiserem pensar um pouquinho. Se fosse anotar, nossa, vim aqui, passei quase uma hora conversando. O que que eu ganhei?
Então, eu posso resumir como confirmação, né? Tipo assim, eu estou vivenciando muita coisa e eu vi que o que veio era exatamente, Cristina, é isso. É isso. Então, assim, é Ah, confirmação, alívio. muito bom. Tá joia. Mais alguém sentiu um ganho claro ou quase claro? Que queira falar, claro. Essa questão, né, da mediunidade está relacionada com autoconhecimento, Hum, autodesenvolvimento. E hum, também, quanto mais a gente avança, mais a gente vai sendo testado. E que esses testes nunca eles são negativos, assim, apesar de parecerem, né? sim, muito bom. Mas também a gente é mais ajudado. Entendi. Sim. Muito bom. Boa lembrança. Adrian, algum ganho que você queira compartilhar? Gostei também de saber, né, que em essência somos maiores, né? Melhores do que a Hum, gente às vezes coloca como aquela máscara idealizada, né? Como aquela... Uhum, Então lembrar disso é sempre muito bom. muito bom. Muito bem. Então, para o nosso fechamento, eu vou trazer as últimas palavras do guia nessa palestra, que ele fala assim: Meus queridos, isso basta por hoje. Reflitam sobre minhas palavras. Continuem em paz nesse caminho. As bênçãos de Deus fluem através de vocês. Que elas possam arder em seu interior para que vocês possam ir cada vez mais longe e obter mais e mais alegria e felicidade. Bênçãos. As bênçãos se derramam sobre todos os meus amigos próximos e distantes. Que Deus esteja com vocês. Com isso, eu agradeço mais uma vez quem veio aqui. Reflitam, peguem a palestra de novo. Quem gostou muito dela, pega de novo, lê, tira dúvida. Se quem está vendo gravado tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou colocar nos comentários do vídeo. E sábado que vem estaremos aqui para a aula a respeito da palestra 9, que vai falar da prece. Muito legal também. Ótima semana. Quem quiser já pode se inscrever para a próxima aula no mesmo link. E é um prazer estar aqui todo sábado. Abraços. Diretor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, André.